bom dia, Zezinho. Tudo bem, guri? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Qual é as novidades de hoje? Rapaz do céu, novidade é que tá chovendo de monte, né? Já é novidade, sim ou não? Até hoje Nem eu né? fiz um pedido para São Pedro, mandar essa chuva lá para Serra da Cantareira, Minas Gerais e São Paulo, que tá todo mundo morrendo de sede Que lá. povo, mas tem sorte, né, tio? Chove, roda por ali, mas lá onde Lá tem que chover, não não chove. chove, né? Meu Deus do céu, rapaz, um pecado o governo lá deve ter feito, né? É, Pagar verdade. os pecados primeiro, depois Deus manda chuva. Mas nós aqui, graças a Deus, né, Zezinho, estamos privilegiados, na é verdade? Graças. E é chuva, e é sol, e é frio, e é calor, e de legais, estamos felizes da vida. Feliz da Não é vida. verdade? Então, dessa maneira, a gente vai levando, a gente vai dizer o quê? Vai falar que tá bom, sempre agradecendo a Deus, que vivemos num estado, né, numa região do nosso país, que é uma maravilha, na é verdade? Tá louco, tio, que é uma maravilha. Como é que vai falar mal? Como é que tu vai... É claro que no município, infelizmente, no estado, até mesmo no Brasil, infelizmente, devemos discordar, na é verdade, com algumas coisas no quesito administração. Mas daí um erro do pessoal, daí um erro do administrador, na é verdade? Deus faz coisa certinha pra gente, a gente não sabe aproveitar, né? Não podemos, eu acho que o certo seria pegar e seguir Deus como um exemplo. Ó, o certo seria seguir Deus como exemplo. Se Deus administra tão bem o mundo inteiro, o planeta, o céu, a terra, tudo, o mar, tudo, e por que não? Vamos administrar bem, vou imitar Deus. Vou administrar certinho, que nem ele. Então, a gente reclama, mas na maioria das vezes, o culpado somos nós mesmos, não é verdade? Administradores, infelizmente. Mas temos que acreditar no futuro, que se Deus quiser, vai mudar e vai mudar para melhor, não é verdade? Eu acredito nisso. Mas, Zezinho Silva, queria aqui, meu companheiro, desejar... terça-feira fez aniversário um baita, um amigo nosso, rapaz. Um camarada que eu tenho o maior orgulho, a maior honra de ser amigo. E tenho certeza que ele pensa parecido sobre a pessoa do José Carlos, do Zé Leclerc. Esse camarada faz tanto bem, um camarada do bem, um camarada íntegro, um camarada que tem uma ideologia, ele acredita na bondade, acredita no que é certo, ele é muito carinhoso com todas as pessoas que passam pelo comércio dele, a família dele ama ele. Ele é um especialista em ser gente boa. E o Zé é fã de carteirinha desse cara. Estou falando aqui, meu querido Zezinho Silva, do Adilo Toscão. Do Adilo Toscão, da família Toscão, da família do Gaúcho, da Tavalage, eu acho que é da família de Sante, da família Cuberlato, aquele povo ali. Mas o Adilo fez aniversário terça-feira. Deus que ilumine você, Adilo, por muitos e muitos anos, ilumine os teus passos, teu e da tua família, e continua sendo esse camarada brilhante que você é, que tenho certeza que lá no céu tem um lugar preparadinho para você, porque você, sinceramente, o homenzinho para dar exemplo de honestidade, de gente boa e de amor, representante de Deus. Parabéns, eu sou teu fã, tio. Felicidade, tá bom? E mandar aqui, Zezinho seu, um alô pro meu filhinho José. O Zepinho tem 4 anos e ganhou dois amiguinhos agora. O Mickey e a Minnie. O Mickey e a Minnie. 2 cachorrinhos, um casalzinho de cachorrinho. Mas olha, tá um grude que aqueles cachorrinhos. Que mais lindo do mundo, Zezinho. Que coisa mais linda. O Zepinho agarrado, pega um e larga outro, e pega outro e larga um. E vai vivendo desse jeito, feliz da vida lá em casa. Um grande abraço, meu filhinho. Ontem o Zepinho estava escutando lá, né, José? E o pai falou, amanhã para mandar um abraço pro Josepinho. O Zepinho está escutando o papaizinho dele lá. Um presente que Deus deu pro papai. E o apelido do Josepinho, Zezinho Silva, sabe como é que é? Que Deus mandou. Que Deus mandou. Que Deus mandou. Eu chamo, que Deus mandou, vem aqui. Deus mandou tudo, depois de tanto tempo, Deus mandou mais um. Você sabe, Zezinho Silva, que desde 1987, eu sempre tive, onde eu morei, eu tive responsável por alguma criança, desde 87, sempre teve uma criança próximo de mim. Então, eu sempre tive um anjinho junto comigo. Então, como é que eu não vou ser feliz, não é verdade? E agora temos o Josepinho, né? Então, meu filhinho Josepinho, presente de Deus, o que Deus mandou, tá ok? Eu, amigo, Zezinho Silva. Gostaria aqui, Zezinho, eu tenho que comentar, Zezinho Silva. Veja bem, eu vou falar de um fato, de algo, um caso que está acontecendo na cidade de Matinhos,
e infelizmente envolvendo o vereador que defende o povo, um vereador que defende, ou sempre lutou pela saúde do povo de Matinhos, defendeu para que o hospital fosse melhor arrumado, melhor conduzido, de uma maneira que atendesse melhor o povo, que tirasse aqueles ares condicionados, que estava esquentando, estava prejudicando as pessoas que já não estavam tão bem de saúde e que lá dentro estavam. Um vereador que lutou tanto pelo esporte, por a moralização da Câmara Municipal de Matinhos, Zezinho Silva. Lutei tanto por isso, para que tivesse lá na Câmara Municipal o ponto biométrico, tivesse lá na Câmara Municipal o protocolo eletrônico, que caracterizasse os carros da Câmara Municipal, Zezinho Silva, para que ninguém usasse os carros que são da população, que são do povo, para fazer campanha política fora de hora e com carro público, o dinheiro do povo. Lutei tanto por isso, lutei tanto pela guarda, um vereador que lutou pela guarda municipal, que fosse melhor equipada, que prestasse um melhor serviço para a comunidade, mas para isso tinha que ser melhor equipada. A guarda municipal que não tinha, infelizmente os guardas estão lá com o turno rasgado, com coletes desapropriados para o tamanho de cada guarda. Como é que vai fazer? O Zé de Carlos lutou e conseguiu uma verba, inclusive, para que a guarda utilizasse dessa verba. Um vereador que lutou contra as obras, Zezinho Silva, mal feitas, que infelizmente saíram na cidade por culpa, talvez, dos construtores, não sei, mas estavam mal feitos. Fiscalizou, brigou, lutou pela sinalização da cidade, Zezinho Silva, para que o turista chegasse em Matinhos e pudesse, do jeito que ele entrou na cidade, ele pudesse sair. Que fosse bem conduzido, que fosse bem orientado pelas placas de sinalização. Lutamos tanto por isso, lutamos para que tivesse carnaval. Lutamos, brigamos, porque não teve carnaval ano passado. O Zé Leclerc ficou nervoso, ficou bravo, ficou triste e defendeu o povo. Por que não? Pela primeira vez na história não ter carnaval em Matinhos. Lutou tanto pelo turismo da cidade de Matinhos, lutou tanto pelos balneários. Um vereador que luta pelo povo, que fala a verdade, Zezinho Silva. Fala a verdade, não dou onde doer. Se isto for crime, agora eu vou falar, minha gente. Se isto for crime, estou sendo penalizado pela família. Vou falar família, minha gente. Vou falar família. E vou falar, Zezinho Silva, e não retiro nenhuma palavra, nenhuma letra de nenhuma palavra que estou falando aqui. Porque não estou, Zezinho Silva, não estou aqui agredindo ninguém, não estou fazendo pecado e muito menos que cometendo crime. Jamais. Mas vou falar. Uma família que se chama PDT. Uma família que se chama PDT, o Partido Democrático Trabalhista de Matinhos. Um partido que sempre tive honra, Zezinho Silva. Mesmo antes de ser filiado no PDT, sempre meu pai era brisolista, meu pai sempre foi pedetista. Antigamente, antes do PDT, ele era PTBista, no tempo do Getúlio Vargas. O Brizola foi isolado, voltou o Brizola, não tinha onde um partido que acolhesse. Ele juntamente com Manuel Dias, com Carlos Lupe, um povo do bem do Brasil, criaram o glorioso Partido Democrático Trabalhista. Então eu sempre fui um pedetista, Zezinho Silva, mesmo sem ser filiado. E tive a honra de me filiar em 2012. Em 2011, melhor dizendo, no Partido Democrático Trabalhista, o qual eu tanto amo e qual eu acredito na ideologia do partido, acredito nos ideais do partido. Mas, infelizmente, em Matinhos, o diretório municipal, Zezinho Silva, do Partido Democrático Trabalhista de Matinhos, começando pelo presidente, do presidente até o cargo com menor expressão. Todos, sem exceção de nenhum, apoiaram, talvez tenha um ou dois ali, não vou radicalizar e nem generalizar aqui, mas 95% seguramente apoiaram nas últimas eleições o PSDB, coisa que o PDT sempre foi contra. O PDT sempre foi da esquerda, o PDT não tem a mesma ideologia do PSDB, não tem fundamento apoiar o PSDB, mas infelizmente o vereador Zé Leclerc apoiou declaradamente candidatos do PDT para deputados, candidato do PDT para vice-governador, candidatos que o PDT indicou e pediu para que apoiasse, que seria a presidente Dilma Rousseff, a candidata a governador aqui no nosso querido estado do Paraná, Gleice Hoffmann, onde o PDT tinha indicado um candidato a vice-governador.
Eu gostaria que o PDT, Zezinho Silva, tivesse um vice-governador. Eu gostaria. Eu não gostaria que eu abandonei o PDT para torcer e fazer campanha abertamente para que o PSDB tivesse um governador. Eu queria que o meu PDT tivesse um vice. E eu acreditei nisso, levantei bandeira, trabalhei, pedi voto para que isso acontecesse. Mas, infelizmente, o restante do grupo, os 95% que falei para vocês, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, apoiaram declaradamente o PSDB e hoje expulsaram o vereador Zé Decler do PDT. Quer dizer, o Zé Decler foi expulso pelo PSDB, foi expulso por ser fiel, foi expulso por ser leal, Zezinho Silva, foi expulso por ser verdadeiro, por defender o dinheiro do povo, foi expulso por acreditar, Zezinho Silva, que a verdade tinha que prevalecer. Foi expulso, será que vocês do PDT de Matinhos, procurem saber, minha gente, quem que faz parte do PDT de Matinhos, do Diretório Municipal de Matinhos, será que você tem moral para te expulsar um vereador que tanto defendeu o PDT? Será que vocês têm moral para isso? Já que vocês são todos funcionários públicos com cargo de confiança na Prefeitura Municipal, será que é por isso? Será que é por isso, Zezinho Silva? Mas, finalizando, graças ao bom Deus, minha gente, graças ao bom Deus, graças ao bom Deus, eu tenho que falar. Veja bem, temos em Matinhos, Zezinho Silva, a justiça em Matinhos e no Brasil funciona. A justiça humana e divina funciona, Zezinho, graças ao bom Deus. Eu sempre acreditei. E a doutora juíza de direito de Matinhos, doutora Daniele, viu dessa forma, Zezinho Silva, viu dessa forma. Ela só quis que fosse julgado conforme o estatuto do PDT diz. Tem que cumprir o estatuto, então cumpra seu estatuto. Muito obrigado, para que foi feita justiça, foi feita justiça. E o Zé Decler, minha gente, foi expulso aqui em Matinhos do PDT, mas com certeza não vai ser expulso lá em Brasília do PDT. E o Zé Decler vai continuar no partido que ele tanto defendeu e que ele tanto ama, e vai continuar como vereador defendendo o mais fraco, o menos favorecido e o oprimido na nossa querida cidade. Muito obrigado. E Zezinho Silva, só para terminar. Quando o Zé Decler caiu de um caminhão, que nem falaram, um cachorrinho que caiu de um caminhão aqui em Matinhos, quando o Zé Decler montou uma família em cima de um monte de areia, junto com esse monte de areia e com esse caminhão, também caiu, Zezinho Silva, também caiu um cachorrinho pequenininho, vira-latinha, que virou advogado, e dos bons, minha gente, dos bons. Que Deus mandou junto com esse caminhão quando o Zé caiu. Deus mandou junto para ele defender hoje o pai dele. Obrigado, Zezinho Silva. Fique com Deus. Amém. O Zé está emocionado, eu parabenizo o filho dele, que eu conheço, muito bom advogado, viu? Esse é uma maravilha. Zé, nossos parabéns aí, que Deus sabe o que faz, e nós não sabemos o que falamos, mas como diz você, Deus viu o caminho certo. Sempre Ele fez isso na vida. Então, a gente tem mais é que relevar e escutar, mas o tempo passa, a água vai passando por baixo da ponte e vai limpando e vai deixando, e o que a gente faz de bem para os outros, a gente sempre